relação do mundo visível com o invisível, o mistério dos anjos de Deus e a ação dos espíritos maus estão claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Há uma tendência crescente para não se acreditar na existência dos espíritos maus, enquanto os santos anjos, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, são considerados por muitos como os espíritos dos mortos. Mas as Escrituras não só ensinam a existência dos anjos, tanto bons como maus, como apresentam provas inquestionáveis de que não são os espíritos desencarnados de homens mortos. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Depois da queda do homem, foram enviados anjos para guardar a árvore da vida, e isto antes de qualquer ser humano ter morrido. Os anjos são, na sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmo capítulo 8, versículo 5. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, ao poder e à glória dos seres celestiais, a sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. E diz o profeta João em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. No salão da recepção do Rei dos Reis, eles estão como anjos seus, magníficos em poder, ministros seus que executam a sua vontade, obedecendo à voz da sua palavra. Milhares de milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança de relâmpagos, tão deslumbrante é a sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador tinha o rosto como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. Fez com que os guardas tremessem com medo dele e ficassem como mortos. Mateus capítulo 28, versículos 3 e 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, desprezou Deus e blasfemou dele, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Está escrito em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Ali foram destruídos todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do exército de Senaqueribe, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão com promessas de bênçãos. Às portas de Sodoma para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias quando ele estava quase a morrer de cansaço e de fome no deserto. A Eliseu com carros e cavalos de fogo que rodeavam a pequena cidade onde estava cercado pelos seus adversários. A Daniel quando pedia sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para se tornar presa dos leões. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo e aos seus companheiros na noite da tempestade no mar, a abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho, a enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentio. Assim, em todas as épocas, os santos anjos têm ministrado ao povo de Deus. Um anjo da guarda é nomeado para estar com cada seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem os justos do poder maligno. O próprio Satanás reconheceu isso quando disse a Deus, em relação a Jó, não é verdade que, tal como uma cerca, tu o proteges de todos os lados, a ele, à sua família e a tudo o que lhe pertence? Jó capítulo 1, versículos 9 e 10. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Disse o Salvador, falando daqueles que nele creem, tenham cuidado, não desprezem nenhum só destes pequeninos, pois declaro-vos que os anjos deles, lá no céu, estão sempre na presença do meu Pai Celestial. Mateus capítulo 18, versículo 10. Os anjos designados para auxiliarem os filhos de Deus têm acesso à sua presença a todo momento. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e à vigilante malignidade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante proteção dos seres celestiais. Mas essa segurança não é dada sem ser preciso. Se Deus concedeu aos seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas forças do mal a enfrentar. Agentes numerosos, decididos e incansáveis,
cuja malignidade e cujo poder ninguém pode ignorar ou negligenciar sem correr perigo. Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais na sua natureza, no seu poder e na sua glória, aos seres santos que agora são mensageiros de Deus. Mas caídos pelo pecado, estão unidos para desonrar Deus e destruir os homens. Unidos com Satanás na sua rebelião e expulsos com ele no céu, têm, através de todas as eras posteriores, cooperado com ele na sua luta contra a autoridade divina. Somos informados pelas Escrituras acerca da sua união e do seu governo, das suas várias ordens, inteligência e astúcia e dos seus maus intuitos contra a paz e a felicidade dos homens. A história do Antigo Testamento apresenta referências ocasionais à sua existência e ação. Mas foi durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra que, da maneira mais notável, os espíritos maus manifestaram o seu poder. Cristo tinha vindo para executar o plano idealizado para a redenção do homem e Satanás decidiu fazer valer o seu direito de governar o mundo. Tinha sido bem-sucedido ao estabelecer a idolatria em toda a parte do globo, exceto na Palestina. Cristo tinha vindo ao único local que não tinha cedido completamente ao domínio do tentador para derramar sobre o povo a luz do céu. Ali, dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estendia os seus braços de amor, num convite a todos os que quisessem encontrar nele perdão e paz, e as hostes das trevas viram que não possuíam domínio ilimitado e compreenderam que, se a missão de Cristo fosse bem-sucedida, o seu governo estaria prestes a terminar. Satanás enfurecia-se como um leão acorrentado e, numa atitude de desafio, exibia o seu poder tanto sobre o corpo como sobre a mente dos homens. Que os homens tenham sido possuídos por demónios está claramente referido no Novo Testamento. As pessoas assim afligidas não sofriam só de males provenientes de causas naturais. Cristo tinha perfeito conhecimento daquilo com que estava a tratar e reconheceu a presença direta e a ação dos espíritos maus. No relato bíblico da cura dos endemoniados de Gadara, é dado um notável exemplo do número deles, do seu poder e da sua malignidade, e também do poder e da misericórdia de Cristo. Aqueles infelizes loucos, desdenhando de qualquer restrição, agitando-se, espumando, encolorizando-se, enchiam os ares com os seus gritos, agredindo-se a si próprios e pondo em perigo todos os que se aproximassem deles. O seu corpo desfigurado e a sangrar, a mente transtornada, apresentavam um espetáculo que deleitava o príncipe das trevas. Um dos demónios, que controlava os sofredores, declarou: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 9. No exército romano, a legião compunha-se de entre 3 a 5 mil homens. As hostes de Satanás também estão organizadas em companhias, e a simples companhia a que pertenciam esses demónios contava com um número igual a uma legião. À ordem de Jesus, os anjos maus afastaram-se das suas vítimas, deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Foi-lhes permitido que empurrassem para o mar uma vara de porcos. No entanto, para os habitantes de Gadara, a perda desses bens sobrepujou as bênçãos que Cristo tinha concedido, e por isso pediram ao médico divino que se retirasse. Era este resultado que Satanás queria obter. Lançando sobre Jesus a culpa do seu prejuízo, suscitou os temores egoístas das pessoas, impedindo-as de escutar as suas palavras. Satanás acusa constantemente os cristãos como sendo causa de prejuízo, desgraça e sofrimento, em vez de aceitar que a acusação recaia onde deve, sobre si mesmo e os seus anjos. Os propósitos de Cristo não foram, porém, subvertidos. Ele permitiu que os espíritos maus destruíssem a vara de porcos, para reprovar aqueles judeus que, por amor do ganho, estavam a criar animais imundos. Se Cristo não tivesse posto limites à atuação dos demónios, eles teriam arrastado para o mar não só os porcos, mas também os seus guardadores e os próprios donos. A preservação dos que os guardavam, bem como dos seus donos, foi unicamente devida ao seu poder, exercido misericordiosamente para a sua salvação. Além disso, foi permitido que esse acontecimento ocorresse para que os discípulos pudessem testemunhar o cruel poder de Satanás, tanto sobre o homem como sobre os animais. O Salvador desejava que os seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos pelas suas astúcias. Era sua vontade que o povo daquela região visse o seu poder de quebrar o domínio de Satanás e de libertar os seus prisioneiros. E mesmo depois de o próprio Jesus se retirar, os homens, tão maravilhosamente libertos, ficaram para comprovar a misericórdia do seu benfeitor.
Estão registados nas Escrituras outros exemplos de natureza semelhante. A filha da mulher Sirofenícia era atrozmente atormentada por um demónio, ao qual Jesus expulsou pela sua palavra. Está escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 26 a 30. Um possesso e cego e mudo, um rapaz que tinha um espírito mudo, que muitas vezes o lançava no fogo e na água para o destruir, o lunático que, atormentado pelo espírito de um demónio imundo, perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Todos estes foram curados pelo compassivo Salvador. Em quase todos os casos, Cristo dirigiu-se ao demónio como a uma entidade inteligente, ordenando-lhe que saísse da sua vítima e não voltasse a atormentá-la. Quando os adoradores em Cafarnaum contemplaram o seu grande poder, toda a gente ficou pasmada e diziam uns aos outros: que significa isto? Ele dá ordens aos espíritos maus com autoridade e poder e eles obedecem-lhe. Lucas capítulo 4, versículo 36. Os possuídos pelo diabo, em geral, são representados como estando numa situação de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a esta regra. Para obterem poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demónios. Desta classe eram os que tinham o espírito de adivinhação. Simão o mago, o feiticeiro Elimas e a jovem que acompanhou Paulo e Silas em Filipos. Ninguém está em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a ação do diabo e dos seus anjos. Enquanto ignoramos os seus ardis, eles têm uma vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo estarem a seguir a orientação da sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do fim do tempo, quando Satanás trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, ele espalha por toda a parte a crença de que não existe. A sua política é ocultar-se e agir às escondidas. Não há nada que o grande enganador mais receie do que tomarmos conhecimento dos seus estratagemas. Para melhor encobrir o seu caráter e os seus objetivos reais, faz-se representar de maneira a não excitar maior emoção do que o ridículo e desdém. Fica muito satisfeito por ser descrito como um objeto burlesco, repugnante, disforme, meio animal e meio homem. Fica feliz por ouvir o seu nome usado na brincadeira e na risota pelos que se julgam inteligentes e instruídos. É por se ter mascarado com consumada habilidade que tão vulgarmente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? O seu êxito é evidente na aceitação geral que obtém, no mundo religioso, as teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que não têm consciência da sua influência que a Palavra de Deus nos dá tantos exemplos da sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos as suas forças secretas e desta maneira pondo-nos de sobreaviso contra os seus assaltos. O poder e a malignidade de Satanás e do seu exército deveriam com razão alarmar-nos, se não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e libertação no poder superior do nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas, utilizando cadeados e fechaduras para protegermos a nossa propriedade e a nossa vida contra os homens maus. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que estão constantemente a procurar assediar-nos e contra cujos ataques não temos, na nossa própria força, método algum de defesa. Se lhe permitirmos, podem transformar o nosso entendimento, perturbar e atormentar o nosso corpo, destruir as nossas propriedades e a nossa vida. A sua única alegria está na miséria e na ruína. É terrível a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Contudo, os que seguem Cristo estão sempre seguros sob a sua proteção. Para os proteger, são enviados do céu anjos magníficos em poder. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs ao redor do seu povo.